Olá, meu nome é Neia Piedade, sou coordenadora científica da empresa Shop Physio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o equipamento Polaris, uma máquina de criolipólise. Então vou ligar o Polaris na chave liga e desliga, Ibramed, Polaris, a senha que é 1234, escolho a seleção manual. Ele me dá uma mensagem de limpeza. A cada 15 aplicações eu tenho que fazer um procedimento de limpeza. E agora eu vou escolher qual crio, crio 1 ou crio 2. Como eu vou tratar uma região grande, onde eu já fiz a contagem da área, então pego a manopla, vejo o local que eu quero tratar. Ele vem também com uma régua, onde eu posso fazer isso com a régua. Eu prefiro fazer com equipamento porque a gente vê exatamente como vai ser a parte prática, sem colocar a manta que tem glicerina. Então, vi a região de queixa do meu paciente, venho no equipamento. Primeira coisa que a máquina me pergunta, o modo. A gente vai trabalhar com a reperfusão e com o contraste. Então, coloco 5 minutos de preparo, 60 minutos de refrigeração e 10 minutos de reperfusão. Então, temos no equipamento 75 minutos de criolipólise, sendo 5 minutos de preparo, 10 minutos de reperfusão, 60 minutos de temperatura negativa. Então, temos aqui um modo que a gente utiliza de contraste. Então, é crio com contraste. Vou usar o modo contínuo e um vácuo de 80%. A máquina está programada. Vou limpar e higienizar a região que vou trabalhar, colocar a manta de proteção e aí a gente irá iniciar o tratamento. Essa é a manta de crioproteção e ela tem um líquido anticongelante. Então é importante que a manta nunca pode ser reutilizada e que ela tenha um viso. Coloco na área que eu vou trabalhar, dou start. Vou abaixar a sucção. E observa a prévia. Nesse momento a gente está com o preparo, são 5 minutos de temperatura positivas no tecido. É importante lembrar sobre o posicionamento da maca com o paciente. Então, a nossa paciente está a 45 graus, com o travesseiro embaixo do joelho. Esse posicionamento é muito importante porque os músculos abdominais estão relaxados e ela vai ficar um tempo muito grande, são 75 minutos de tratamento. Então, com a musculatura relaxada, eu trago conforto ao tratamento do paciente. Nesse momento, a máquina está em -8 e o LED dentro da manopla é verde. Eu escolhi trabalhar com um tempo de 60 minutos, porém o Polaris ele está aberto, ele trabalha de 10 até 60 minutos. O porquê que eu escolhi 60 minutos? Porque quanto mais tempo eu exponho o meu tecido a baixas temperaturas, melhor vai ser o resultado. Os últimos artigos eles falam pra gente que é a partir de 25 minutos que começa a cristalização do adipócito. Então, quanto mais tempo eu faço, melhor é o resultado que eu vou trazer para o meu paciente. Como queremos bons resultados, a nossa proposta é de 60 minutos. O Polaris é um equipamento que ele tem a temperatura de 8 até -8.
É importante a gente lembrar que a escolha dessa temperatura, ela acontece porque os últimos artigos eles falam que a partir de 8 positivos já acontece a cristalização do adipócito. Então temos uma temperatura segura para que não ocorra queimaduras no tecido. Já falando de queimadura, sempre é questionado a relação tempo, temperatura, queimadura. Tendo um tempo seguro, uma temperatura segura, dificilmente ocorrerá a queimadura no tecido. Porém, a profissional ela precisa estar capacitada para a técnica, então ela precisa fazer um curso de criolipólise. É sempre importante lembrar, o que protege o tecido é a manta com líquido anticongelante. Então é importante que essa profissional faça uso de uma manta que tenha registro na Anvisa, e a máquina, a escolha do equipamento é muito importante. Então tem muitas máquinas, infelizmente, falsificadas no nosso mercado. Então cuidado com o equipamento da sua escolha e sempre olhar o tamanho do reservatório de água, porque coolings muito pequeno, pouca quantidade de água de reservatório, ele pode gerar uma máquina descalibrada. Então o Polaris ele possui um cooling que tem 10 litros de água, então isso é uma segurança a mais em termos da queimadura. Já falando da queimadura, as pessoas perguntam, é normal ter hematoma? É normal ficar vermelho e um pouco roxo o tecido? Sim, é normal, pois há uma sucção. Como a gente viu no início, eu coloquei uma sucção de 80% e depois eu reduzi para 60%. Então é essa sucção, e eu dependo muito da pele do paciente também. Hoje a minha paciente ela é muito branquinha, então é normal ficar roxo, ficar um hematoma. Então isso é normal acontecer no tecido. Pessoal, agora um alerta muito sério para vocês. Por que acontecem as queimaduras? Reutilização de manta. Então, não vale a pena, pessoal. Entre no site, vocês vão ver o valor que a manta tem. É um valor muito baixo, perto da queimadura que a gente vai causar no paciente e da queimadura na sua imagem. Porque, pessoal, é algo que a gente não consegue reverter e por um valor tão baixo. Então, entre agora no site, dá uma olhadinha, vocês vão ver que não compensa fazer essa reutilização que algumas pessoas fazem da manta. É um preço muito baixo, perto do malefício que a gente vai trazer no nosso paciente. A técnica de criolipólise é uma técnica que a gente faz e eu posso repetir se houver necessidade após 60 dias. É muito importante a gente respeitar os 60 dias, pois é um processo inflamatório gerado no tecido e traz prejuízos à saúde da minha paciente se eu repito essa técnica muito constantemente. Então eu faço a sessão e aguardo 60 dias. Durante esses 60 dias, após os 15 primeiros dias, eu posso entrar com o pós-crio, que é muito legal e que faz com que eu acompanhe meu paciente dentro do consultório. Então eu acompanho o peso, eu faço outras propostas de emagrecimento. Então o pós-crio ele é muito interessante, porém eu preciso respeitar os 15 primeiros dias, que são o processo inflamatório. Ela fez uma única sessão e se ela não ficou satisfeita com o resultado, ela pode, após 60 dias, fazer uma segunda sessão. O pós-crio, a gente indica várias técnicas, entre elas eletrolipólise, radiofrequência no monopolar, terapia combinada, ondas de choque. Então são várias técnicas, carboxterapia, que eu posso associar várias técnicas no pós-crio. Temos hoje na Shop Physio um curso de criolipólise onde a gente ensina a técnica, a gente mostra todas as aplicações que eu consigo fazer com a crio e ainda ensino o pós-crio. Então é bem legal, vocês estão todos convidados para participar desse curso de criolipólise. Mais informações sobre os nossos cursos e workshops, acesse o nosso site, que é www.shopphysio.com.br e também no nosso telefone, que é 011 50 90 27 72.
Polaris é um equipamento que possui duas saídas. Essas duas saídas, elas possibilitam que a gente atenda o mesmo paciente fazendo duas áreas distintas, isso otimiza nosso tempo. Então, a paciente reclamava muito, eu vou ficar muito tempo no seu consultório, vou ficar muito tempo deitada na maca. Então, com duas aplicações simultâneas, a gente otimiza a quantidade de áreas que vamos trabalhar, até pela escolha da técnica. Então, se eu escolhi uma técnica onde eu vou trabalhar todo o abdômen, como a técnica do diamante, isso otimiza muito para a gente trabalhar com várias técnicas de crio. E também posso trabalhar com Polaris e duas macas. E assim eu posso atender duas pacientes ao mesmo tempo. Então isso traz maior lucratividade para o seu estabelecimento. Então o Polaris é uma máquina que foi desenvolvida com todos os protocolos abertos e com duas saídas, possibilitando assim que você trabalhe de uma forma que você possa ganhar muito mais dinheiro também. Finalizamos agora a aplicação prática. Então, vou retirar a manopla. Quero que vocês observem que eu não tenho picolé. Então, muita gente pergunta, o picolé é importante, né? Eu preciso do picolé? Quando eu tenho a reperfusão, não vai acontecer o picolé. Mas os artigos mais recentes, eles falam que sem o picolé e com a reperfusão feita pela máquina, a gente potencializa os resultados em até 42%. Então aqui eu tenho um ganho de 12% a mais. Agora, já encerramos a terapia, retirei a manopla, quero que vocês observem. O tecido está vermelho, né, porque houve a reperfusão no tecido, porém, vai ficar um hematoma muito sutil nessa região, ele já se apresenta, mas o tecido está preservado, não ocorreu feridura, então não tivemos peteca, então o tecido está todo preservado. E isso é muito importante em relação à terapia. Após finalizar a técnica de criolipólise, venho no menu, modo de limpeza, acionar modo de limpeza. Aciono o modo de limpeza e na manopla coloco a clorexidina e ela vai sugar, fazendo assim a limpeza da manopla. Então o Polaris ele possui esse modo de limpeza. É importante ressaltar que a cada aplicação temos que limpar o equipamento. O Polaris é um equipamento que ele possui em seu menu as informações, que são indicações, contraindicações, possíveis reações adversas, áreas de tratamento, programando Polaris, preparo do paciente, técnicas de aplicação, orientações sobre a terapia e o reservatório de água. Então essas informações são muito importantes para não ocorrer riscos e é mais fácil para o terapeuta operar o equipamento. Então agora é um equipamento de muito fácil manuseio. Além disso, ele possui duas saídas, que otimiza o nosso tratamento e além disso possui dois motores, não deixando que a gente perca em efetividade. Então, é um motor para cada manopla. O Polaris é um equipamento que ele possui um cooling robusto e por isso não precisamos de ter um ambiente refrigerado, apenas climatizado. Até mesmo porque é uma terapia que abaixa a temperatura do tecido do paciente, então é mais confortável para o paciente um ambiente climatizado, não precisando, por causa do equipamento, de um ambiente refrigerado. A gravação de hoje aconteceu no espaço da Joy Joy Body Build,
que é da Joyce, nossa cliente Prime, cliente que compra tudo com a gente. Então, cliente Shopfees, uma cliente especial. Obrigada, Joyce, por ter cedido o seu espaço. Obrigada a vocês, eu que agradeço. E as portas da minha clínica estão sempre abertas para vocês. Obrigada. Sempre que precisar. A Joyce é uma cliente não só da Shopfees, mas também dos nossos cursos. Ela já... Quantos cursos você já fez com a gente, Joyce? Ai, já perdi as contas, mas todos eu tô sempre ali fazendo. Então, todos vocês estão convidados, além de conhecer a nossa loja em Moema, também de estar participando dos nossos cursos. Obrigada.